botar para gravar. Aí, agora tá gravando. Aí, galerinha, vocês acessem lá o canal, tá bom? Para tá sempre se atualizando aí sobre as aulas. Às vezes um dia que vocês não conseguem acessar, vocês conseguem pegar lá a aula, tá bom? Deixa eu só ver aqui. Não tem convite nenhum não. Então vamos lá. Na última aula a gente estava falando sobre a colonização espanhola, né? Falamos da sociedade espanhola, das estruturas de exploração sobre os nativos, né? E hoje nós vamos falar aqui sobre a colonização inglesa. Ela é um pouquinho diferente da colonização espanhola, tá bom? Mas vamos avançando aqui que a gente vai entendendo no decorrer da explicação. Então vamos lá. Colonização inglesa. Antes de se lançar ao mar, no século XVI, a Inglaterra enfrentou a Guerra dos 100 Anos e a Guerra das Duas Rosas. Então, pessoal, essas duas guerras aqui, ó, são guerras que vão atrasar o processo de colonização da Inglaterra, ok? A Inglaterra ela não vai conseguir colonizar no mesmo período, assim que eu falo colonizar, sair para a expansão marítima, né? Procurar novas terras, novos territórios para explorar, no mesmo tempo, no mesmo ritmo que outras nações conseguiram, como Portugal, como Espanha, né? Que Portugal e Espanha foram as nações principais aí nesse processo da expansão marítima. Então a Inglaterra ela vai entrar atrasada nesse processo aqui, ok? O processo de colonização inglesa nas Américas começou tardiamente na comparação com os espanhóis e portugueses. A exploração colonial iniciou-se por pequenos povoados que formaram posteriormente as 13 colônias na costa leste da região hoje ocupada pelos Estados Unidos. Aqui, pessoal, a gente tem uma representação. Tá vendo aqui o mapa da América? Danila, tá conseguindo ver aí? Sim. Beleza. Tá vendo essa região aqui marcada em vermelho? Essa região aqui marcada em vermelho é essa região aqui, ó, que está em destaque maior aqui, pessoal. Essas aqui, ó, são as 13 colônias. Se a gente for contar aqui, são 13 territórios, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. São as 13 colônias que a Inglaterra fundou aqui no leste. Peraí. Isso. No leste da região aqui da América do Norte, tá bom? Vocês podem observar que é um sistema assim bem parecido com as capitanias hereditárias, né, que foram usadas aqui na exploração dos portugueses na América do Sul. Apesar de não seguir aquele modelo linear, né, de uma faixa territorial horizontal, é bem parecido com a questão assim da divisão territorial para explorar, né? Não havia uma unidade, haviam várias regiões e todas essas regiões estavam subordinadas à autoridade da coroa, ok? As primeiras incursões marítimas seguiram a linha dos espanhóis e franceses, que buscavam um caminho para a Índia através da América do Norte. Então, pessoal, primeiro os espanhóis chegaram na América, né? E os ingleses seguiram esse mesmo caminho, né? Também com o mesmo objetivo, que era chegar nas Índias. Os espanhóis, os ingleses, eles também tinham os mesmos objetivos que os espanhóis, que os portugueses, que era chegar até as Índias, que era manter esse comércio com as Índias ativo. Nas aulas anteriores eu falei que a expansão marítima ela se iniciou devido a essa dificuldade que os europeus tiveram de acessar as mercadorias das Índias após o bloqueio, né? O fim da passagem que eles usavam para chegar até as Índias após o bloqueio que foi implantado pelos turcos otomanos quando eles dominaram o Império Bizantino, né, com a queda da Constantinopla, ok? Então, em busca de um novo caminho para chegar até as Índias, os ingleses também chegaram aqui na América do Norte e resolveram colonizar a região leste aqui da América do Norte. Oficialmente, a colonização inglesa começou em 1607, com a fundação da cidade de Jamestown, na Virgínia. Então, essa cidade de Jamestown aqui, ó, em 1607, né, a gente vê aqui que são mais de 100 anos depois da descoberta do Brasil, né, mais um fator aí que a gente nota
representando o atraso dos ingleses em dominar iniciaram a colonização no território americano, ok? A ocupação ocorreu no decorrer do século XVII, quando a Grã-Bretanha vivia um período de revoluções e disputas políticas e religiosas. Essas questões aqui, pessoal, das disputas políticas e religiosas, é no seguinte aspecto. Existia um rei na Inglaterra, Rosane acho que até deve lembrar que eu dei essa aula no ano passado. No ano passado não, né? No ano retrasado, antes da pandemia. O rei da Inglaterra, o Henrique VIII, que ele só tinha filhas mulheres. Aí ele, cansado disso, e ele começou a culpar a esposa, falando, não, só tenho filha mulher, eu preciso de um herdeiro homem para herdar o trono, então eu vou me separar dessa mulher. E ele separou da mulher, né? Começou a ter muitas revoltas de por que ele ia separar da mulher, e ele falou, não, pô, então não dá para me separar dessa mulher, então eu vou pedir a autorização do Papa. Se o Papa autorizar o separar dessa mulher, ninguém mais vai reclamar, porque todo mundo está falando que o casamento é sagrado e tal. Então ele mandou uma carta para o Papa pedindo para ele autorizar o divórcio com a esposa. Aí o Papa foi e respondeu a carta, falando, não é para separar não, o casamento é sagrado. Não pode ter divórcio. A religião católica não vai reconhecer esse divórcio. Ele falou, não, se a religião católica não reconhece o divórcio, então eu vou me desligar da instituição católica e vou fundar a minha própria religião. E foi o que Henrique VIII fez. Ele fundou o anglicanismo, que é uma religião que vinha nessa onda, né, das reformas protestantes, e ele fundou essa nova religião na Inglaterra, e sobre a sua própria autoridade, que ele também se instituiu como a maior autoridade da religião anglicana, ele fez o divórcio com a sua esposa e se casou de novo, né? E foi tendo vários filhos e várias filhas, né? Aí separava e depois se casava de novo. E foi tendo várias esposas até conseguir finalmente ter um filho homem, que ainda assim nasceu e com muitos problemas de saúde e veio a falecer muito jovem, né? Não adiantou muita coisa, que no final das contas quem governou mesmo foram as filhas, né? Mas essa é a história de como surgiu o anglicanismo dentro do território inglês. E isso tinha um problema, porque dentro da Inglaterra existiam dois grupos que estavam chamando muita atenção. O primeiro era a Igreja Católica, né, que foi assim, que ainda era tolerada entre aspas, né, tolerada dentro do território inglês, porque ela não poderia questionar a autoridade da Igreja Anglicana, né? E existia também os puritanos. Quem eram os puritanos? Eram os reformistas, eram os protestantes que seguiam outras linhas de pensamento da religião protestante, que eram os luteranos, os presbiterianos, né, os calvinistas, principalmente os calvinistas. Então esse pessoal aí, ó, esses outros protestantes, eles também batiam de frente com o anglicanismo, porque tinham preceitos completamente diferentes, né? Então existiam esses três grupos aí que estavam brigando, que eram os puritanos, eram os católicos e tinha os anglicanos, que eram representados pela autoridade do rei, né? E a igreja anglicana, por estar representada na figura do rei, também tinha todo um exército, né? Tinha todo um aparato militar que defendia a ideologia dos anglicanos, ok? Por discordar das ideias absolutistas e teológicas discutidas durante a Revolução Puritana, grupos de protestantes, calvinistas e presbiterianos deixaram a Grã-Bretanha e encontraram na América um novo lar para escapar das perseguições. Então esses grupos que eram tão perseguidos, né, os católicos, os puritanos, viram na América uma oportunidade de começar uma vida, de praticar, né, a sua religião, de manter a sua cultura e viver uma vida pacífica, né? Então ocorreram essas ondas migratórias da Inglaterra para a América, em grande parte por esses grupos, né, puritanos e católicos, ok? Esse território pertencia, segundo o Tratado das Tordesilhas, à coroa espanhola.
No entanto, naquele momento, os espanhóis estavam ocupados em conquistar a região que hoje representa o México e o Peru, e acabaram não ocupando essa zona. Então, pessoal, não sei se vocês se lembram, existia o Tratado das Tordesilhas, né, que foi implantado em 1492, que dividia o mundo inteiro em duas partes. Né? Uma parte ia ficar para Portugal e uma parte ia ficar para a Espanha. O Tratado das Tordesilhas era uma linha que passava diretamente aqui, ó, e dividia aqui essa região do leste da América do Sul para Portugal, e toda a região restante aqui, né, a oeste da América, ficaria para a Espanha. Então, inclusive, a América do Norte era uma região da Espanha. Era oficialmente reconhecida pela Igreja Católica, né, porque o Tratado das Tordesilhas teve o apoio do Papa, era reconhecido pelos católicos como um território espanhol. Mas a gente sabe, né, como foi falado aqui, que a Inglaterra não seguia mais as leis da Igreja Católica. Tinha a própria religião, o anglicanismo. Então, pessoal, eles resolveram dominar, povoar, colonizar aqui a região da América do Norte, com os mesmos objetivos, que era a busca de ouro, né, e a busca de alguma matéria-prima de fácil exploração para poder manter o comércio mercantilista, ok? Ainda assim, os espanhóis se estabeleceram na Flórida em 1565, na costa oeste. Então, aqui na costa leste a gente vai ter o domínio dos ingleses, na costa oeste vai se iniciar um pequeno domínio aqui dos espanhóis, tá bom? Mas não vai ter uma grande representatividade a presença dos espanhóis aqui na costa oeste, não. Nós vamos nos focar aqui na colonização inglesa, na costa leste da América do Norte. No reinado de Elizabeth I, que durou de 1558 a 1603, né, foi um longo reinado, piratas espanhóis foram parceiros dos ingleses nas navegações. O mais famoso deles, Francis Drake, foi condecorado pela rainha. Pessoal, a Inglaterra ela vinha passando, desde lá de Henrique VIII, por um processo de mudança nas estruturas, inclusive geográficas, políticas, né, em busca de manter esse comércio mercantil. O comércio das especiarias que vinha acontecendo estava enriquecendo muito a Europa. Né? A Europa estava mantendo um comércio muito ativo com as Índias, trazendo essas especiarias. Okay? E toda a Europa estava passando por transformações devido a esse comércio. Começou a surgir dentro da Europa a classe que a gente vai chamar nesse período aqui de burguesia, que nada mais eram que os comerciantes que se instalavam nas feiras, que eram chamadas de burgos. Okay? Instalavam-se nos burgos, burguesia. Só que esses comerciantes começaram a ficar absurdamente ricos, começaram a ficar tão ricos, ou às vezes até mais ricos, do que os próprios nobres. E eles começaram a cobrar uma participação política. Ok? E a coroa, né, percebendo que a nobreza estava sendo ameaçada pela presença dessa burguesia, desses comerciantes, entendeu que precisava fazer alguma mudança, né, na sua coordenação política para trazer esses burgueses para o seu lado. Porque senão, em algum momento, esses burgueses iam crescer demais, iam contratar exércitos e iam derrubar as monarquias. Então não tinha escolha, era se aliar a eles ou ser derrubado por eles. E foi isso que a Inglaterra fez também, junto com outros países. Né? Todos os países da Europa fizeram isso, mas a Inglaterra também fez. Que foram duas medidas para poder agradar os burgueses. A primeira foi a política dos cercamentos. Na Inglaterra, assim como toda a Europa, existia o sistema feudal. Né? E o que é o sistema feudal? São aquelas terras, né, que vão ser as terras do rei, mas serão governadas, serão comandadas, dirigidas pelos senhores feudais, que eram representantes da nobreza. Né? E esses senhores feudais vão ter autonomia total para governar, para implantar suas leis, para tomar suas decisões sobre o território dos seus feudos. Ok? E o que acontece, pessoal? À medida que esse comércio vai se ampliando, ocorre uma grande migração, né, para as cidades. Mas existe uma grande parcela da sociedade que ainda permanece vivendo nas zonas rurais. E essa parcela, eles vão usar essas terras dos feudos, as terras chamadas terras comunais, né, para manter
o seu sustento, para continuar tirando o seu sustento. E o que a Inglaterra faz? Ela resolve expulsar esses camponeses das terras onde eles viviam e cercar essas terras para que essas terras fossem usadas na criação de ovelhas, né, para a produção de lã. E essa lã era usada na manufatura têxtil, okay, que alimentava o comércio inglês dentro do sistema mercantilista. Então, a gente vai ter nesse processo aí uma grande migração de camponeses para as zonas urbanas, né? Pô, eles perderam as terras onde eles trabalhavam, onde eles tiravam seus sustentos e começaram a mudar para cidades em busca de trabalho. Chegavam nas cidades, não tinham trabalho e ficavam lá desempregados, viravam moradores de rua, né? Inclusive nessa época a Inglaterra ficou assim muito, como é que eu posso dizer? As cidades, as ruas eram sujas, a questão da higiene, do saneamento na Inglaterra era terrível, né? As doenças se espalhavam assim com grande facilidade no território da Inglaterra, justamente por causa dessas políticas de cercamentos, né? Como uma consequência dessa política de cercamentos. Mas assim, a Inglaterra, a coroa não estava ligando para isso, porque o objetivo deles era alimentar esse comércio mercantil, né? Outro aspecto também que a gente pode citar, que é uma consequência dessa intenção em manter esse comércio, esse mercado, né, o mercado mercantil, seria o tratado que a coroa inglesa fez com piratas espanhóis. Todo mundo aqui, ó, a Danila já deve ter visto, a Rosane já deve ter visto, né? Às vezes eu esqueço que só tem a gente aqui, eu falo todo mundo como se tivesse uma multidão, né? A saudade da aula para 30 pessoas, 40 pessoas. Daqueles gritos lá na frente. Mas aí, pessoal, todo mundo já deve ter visto Piratas no Caribe, né? A gente tem aquela figura idealizada do pirata, né? Pirata, aquele cara sujo, passa dia sem tomar banho, né? Fala besteira, fala palavrão, bebe rum, né? Tá sempre saqueando, matando, roubando, né? Fazendo aquele monte de atrapalhada lá, que é representado nos filmes, né? Mas a Inglaterra, ela começou a contratar essas pessoas, esses piratas, como funcionários da coroa. Eles eram chamados de corsários. E qual que era o trabalho deles? Piratear, fazer pirataria, né? Roubar os barcos dos navios inimigos, né? E trazer as mercadorias desses navios para a Inglaterra. Então vamos imaginar a Espanha, né? Ou a França, vamos usar a França aqui, né? Que é um inimigo clássico da Inglaterra. A França vai lá e domina um território na América do Sul. Vai lá e pega pau-brasil pra caramba. Aconteceu muita exploração dos franceses do pau-brasil aqui na América do Sul, na região do Brasil. Enchem esse navio de pau-brasil, né? E aí estão navegando de volta para a Europa, para poder vender esse pau-brasil, né? E fazer o comércio deles mercantil lá. E aí os corsários ingleses, eles vão atacar esse navio francês, vão roubar a carga dele, né? Vão tomar o navio, agora eles vão ficar com o navio e com a carga, né? Vão ou aprisionar ou matar, né, os tripulantes do navio e vão ficar com aquela mercadoria para eles. E uma parte da venda dessa mercadoria vai para a coroa inglesa e a outra parte fica para os corsários. E os corsários, eles vão ser protegidos pelas leis da Inglaterra. Então, eles podem, assim, atracar seus navios sempre na região da Inglaterra, que eles vão ser considerados cidadãos nobres, cidadãos importantes, né, ligados diretamente à coroa inglesa. Então, assim, eram pessoas muito importantes, mas, assim, em terra, né, em terras inglesas. Fora das outras terras eram considerados bandidos, eram considerados saqueadores, assassinos, né? Mas nas terras inglesas eram nobres, eram pessoas honradas, e tudo isso era feito para poder garantir o sustento do mercado, do mercantilismo, né? Entre os ingleses aqui, ok? Aqui a gente tem a figura da Elizabeth I, que é filha do Henrique VIII, né? Que é a chamada de rainha virgem, a rainha que nunca quis se casar, nunca teve filhos, nunca teve herdeiros, ok? Aqui a gente tem uma representação de uma imagem
de uma batalha naval, né, entre navios piratas, ok? Entre um navio pirata e um navio de comércio, provavelmente espanhol ou francês. E aqui a gente tem representação do Francis Drake, né, que é o mais famoso dos corsários aqui, ó, mais famoso dos piratas, que foi contratado pela Elizabeth I. Olhem só essa imagem, como ela representa o Francis Drake como um nobre, né? Olha a pompa das suas roupas, olha o quanto os tecidos, né, que ele usa são caros, o lugar onde ele está, como é chique. E olha a representação da onde está a mão dele, sobre o globo terrestre, né? Representando o que? Essa dominância, essa autoridade que ele vai ter como corsário da coroa inglesa, ok? As navegações inglesas tornaram-se um lucrativo negócio quando a Grã-Bretanha dominou o comércio de escravos africanos para o continente americano. Então, pessoal, esse comércio de escravos, na aula passada eu até falei, né? O comércio de escravos ele iniciou dentro da própria África, né? Tribos capturavam prisioneiros inimigos, né, de guerra durante os seus conflitos lá e vendiam esses prisioneiros para outras tribos que eram aliadas, né? Havia essa troca de prisioneiros em troca de mercadorias e tal. Já era um aspecto cultural dos africanos já muito antes da chegada dos espanhóis. Mas quando os espanhóis chegaram, esse aspecto da escravização, ela tomou um caráter muito diferente, né? Porque o escravo na África, por mais que ele fosse escravizado, tirado das suas terras, levado para um novo território, dentro da escravidão africana, ele ainda tinha uma maior participação social, né? Ele poderia conviver nos mesmos ambientes que seus captores, né? Ele poderia, assim, ter um certo reconhecimento social, ele poderia ter posses, ele poderia fazer comércio, ele poderia até comprar a própria liberdade, por que não? Né? Então, assim, ele não era tão oprimido quanto ele foi oprimido quando foi trazido para as Américas e para as outras colônias, ok? Quando chegaram os portugueses na América, começaram a fazer comércio lá com os africanos, eles começaram a comprar alguns escravos, né? E levar para a África. E em troca eles davam mercadorias assim de pouco valor, melaço, rum, armas, né? Armas assim de baixa qualidade mesmo, barris de pólvora, coisas assim sem grande valor no mercado, né? E compravam os escravos muito baratos com essas mercadorias e levavam para a América. E chegando na América, eles vendiam o escravo a um valor absurdamente caro, né? Assim, se a gente for comparar ao valor que eles pagaram por ele. Então acabava sendo um negócio muito lucrativo, né, o tráfico de escravos. E os ingleses entraram nessa também, pessoal. Eles começaram a fazer o mesmo esquema, né, comprar escravos baratos e vender eles mais caro nas colônias. Então as duas nações que vão protagonizar o tráfico negreiro vão ser Portugal e a Inglaterra, tá bom? Quando a gente fala de tráfico negreiro, os que mais fizeram lucros, os que mais fizeram riqueza vendendo escravos africanos, vão ser Portugal e a Inglaterra. O que acaba sendo uma ironia, porque futuramente, depois da Revolução Industrial, quando a Inglaterra começa a fazer riqueza, produzindo industrialmente, né, eles começam a exigir que os países parem de escravizar os negros. Olha que ironia. Né? Depois deles tanto fazerem lucros com o tráfico negreiro, eles começam a cobrar dos países que cessem a exploração da escravidão africana e passem a aderir ao trabalho assalariado. Mas por que eles fazem isso? Porque o trabalhador assalariado ele vai ter dinheiro para comprar produtos ingleses. Né? Não é que ele estava assim arrependido demais, que Deus tocou o coração dos ingleses para pararem de explorar os negros, né? Nada disso. Era uma questão comercial. Então a gente vê, pessoal, esse pragmatismo, né? Essa praticidade que é adotada nas políticas inglesas na questão de manter o mercado. O mais importante para os ingleses, assim, para toda a Europa, né? Mas principalmente para os ingleses, manter o mercado mercantil, ok? Tá dando para entender aí? Beleza. Espera aí, pessoal, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no negócio. Beleza. Vamos lá.
No século XVI, a Inglaterra estava dominada pela criação de ovinos destinados à produção de lã, como eu disse, a política dos cercamentos. Voltados cada vez mais para esse negócio, a produção de alimentos nas fazendas caiu. Em consequência, houve escassez de alimentos e queda de oferta de trabalho no campo. A alternativa era buscar mais terras. E diferente do que ocorreu com as colônias latinas, a ocupação da América do Norte ocorreu a partir de empreendimentos. Os novos territórios também recebiam o excedente populacional e atraíam quem reclamava maior liberdade religiosa que é oferecida na Inglaterra. Ok? Isso aqui já foi explicado, né? Agora essa parte aqui é interessante. Duas empresas privadas iniciaram o processo de colonização na América do Norte a partir de 1606. Essas empresas privadas, pessoal, foram a Companhia de Londres e a Companhia de Plymouth, né? Essas duas empresas, elas vão ficar responsáveis pela colonização, pela formação dos povoamentos aqui, pela administração desses territórios das 13 colônias. A empresa de Londres, ela vai coordenar a colonização aqui no norte das 13 colônias, e a Companhia de Plymouth, ela vai coordenar aqui a colonização das colônias do sul, ok? Isso aqui é um pouco diferente da forma como ocorreu a colonização, por exemplo, no Brasil. Por mais que o início da colonização no Brasil tenha sido financiado em grande parte, na sua maior parte, pode-se dizer, por empresas privadas, pela iniciativa privada, havia um controle muito grande da coroa sobre a forma como a exploração ia ocorrer. A presença da coroa sobre o sistema, sobre a implementação do sistema colonial, era maior, nessa questão da coordenada. E aqui não, a Inglaterra ela não teve uma presença tão grande. A presença maior na colonização foi entregue a essas duas companhias, a Companhia de Londres e a Companhia de Plymouth. Ok? Após a concessão da coroa inglesa, a Companhia de Londres monopolizou a região norte, como foi explicado aqui. Coube à Companhia de Plymouth os territórios do sul, ok? Aqui nessa parte aqui. As empresas tinham autonomia para a exploração do território, mas estavam subordinadas ao Estado inglês. A concessão ocorreu 20 anos depois da chegada dos primeiros colonizadores, ok? Então, em 1606, ocorreu essa divisão aqui, essa entrega desses territórios às companhias de comércio aqui da Inglaterra, a Companhia de Londres e a Companhia de Plymouth. Mas 20 anos antes, chegaram os primeiros espanhóis, os primeiros ingleses na região aqui da América do Norte, com a iniciativa de colonizar o território, tá bom? Que é o que a gente vai chamar aqui, do povoado de Roanoke. Beleza? Vamos explicar aqui o que foi o povoado de Roanoke. Um grupo de 91 homens, 17 mulheres e 9 crianças desembarcou na ilha de Roanoke em 1587, tá bom? Em 1590, não havia mais vestígios do grupo liderado por Walter Raleigh. Nunca foi determinado o destino dos colonizadores. Então aqui a gente tem uma representação da ilha de Roanoke, aqui, Vocês estão conseguindo ver. Eles chegaram aqui na ilha de Roanoke, já havia uma população indígena vivendo aqui, e eles resolveram formar esse povoado, esses 91 homens e 17 mulheres aqui, essas pessoas. E formaram esse povoado, e 3 anos depois, quando voltaram os ingleses lá para ver a que pé que estava esse povoado, como é que estavam desenvolvendo, como é que eles ocuparam as terras aqui, chegaram lá e já não tinha mais ninguém. Sumiu todo mundo. Aí não se sabe qual a explicação que se dá para o fim desse povoado. Desapareceu tudo, Tudo que eles construíram, tudo que eles fizeram lá, não tinha mais nada naquelas terras. Sumiu a primeira expedição de colonização, que é a expedição que foi para Roanoke, ok? Temendo hostilidades dos indígenas locais, a Companhia de Londres enviou uma comitiva mais robusta para a América. Embarcaram em 3 navios 144 homens com destino ao atual território da Virgínia.
ok? Então a colonização ela vai se iniciar aqui no estado da Virgínia, né? Fundando primeiro a cidade de Jamestown e depois aqui a colônia da Virgínia. A partir da Virgínia vão se fundar as outras 13 colônias. Ah, mas um detalhe, a Virgínia ela vai receber esse nome devido à rainha Elizabeth I, que era chamada Rainha Virgem, né? Por isso o estado da Virgínia, em homenagem à Rainha Virgem, ok? Outra coisa que a gente também tem que destacar é o quanto os ingleses eles eram sem criatividade para dar nomes às terras colonizadas. Por exemplo, existe um território na Inglaterra que chama Jersey. Aí aqui nas 13 colônias eles vão criar a Nova Jersey. Existe um outro território na Inglaterra que chama York. E aqui eles lançam Nova York, né? Então assim, eles lançaram aqui o território das Carolinas, né? Mas esse território foi dividido. Ao invés de dar um nome diferente, eles não, é Carolina do Norte, é Carolina do Sul, né? Então assim, não tem essa grande criatividade, assim, o grande interesse não. O interesse não era fazer um lugar bonito, não. Não era fazer um lugar para criar um orgulho nacional, não. Era só dividir para poder explorar mesmo, ok? Explorar aqui por essas empresas. A diferença maior, pessoal, é que como a América do Norte não era um território que tinha muitas riquezas, se a gente for comparar ao território do Brasil, ao território da América Central, não era um território assim que tinha muitos recursos para exploração, acabou-se que grande parte da colonização, do povoamento, se deu por esses perseguidos políticos que se mudavam para a América, né, em busca de uma nova vida. Então, assim, eles não estavam tão interessados em alimentar o mercado mercantil inglês. Eles estavam interessados mesmo em iniciar uma nova vida, iniciar, né, assim, não tem outra palavra para falar, iniciar uma nova vida mesmo aqui no território, tá bom? Ok. O grupo desembarcou na Baía de Chesapeake no primeiro semestre de 1607 e iniciaram um assentamento denominado Jamestown. Após o insucesso na busca de ouro e outros produtos exploráveis, os colonos aprenderam a cultivar o tabaco. As fazendas de tabaco receberam um reforço do trabalho escravo a partir de 1619. Então aqui vai iniciar, né, a escravidão africana, aqui no território de Jamestown, né, no território da Virgínia, a partir da produção de tabaco. Uma coisa interessante, a questão do clima. No norte aqui das 13 colônias, o clima vai ser muito parecido com o da Inglaterra. Então os produtos que eles vão produzir aqui, ó, vão ser basicamente os mesmos produtos que são produzidos na Inglaterra, ok? Só que a Inglaterra está procurando uma terra quente, uma terra boa para plantar, porque eles queriam produzir muito, né, e usar essa produção para vender. Já aqui na parte sul, essa terra já é um pouquinho mais quente, o clima já é um pouquinho melhor, então já dá para poder fazer uma produção maior, né, para exportação, ok? Por isso que vai existir essa grande diferença nos estados do norte e nos estados do sul da América do Norte, né? Essa diferença entre o norte e o sul da América. Por quê? Porque no sul, como vai ser mais voltado a economia para exportação, a mão de obra escrava vai ser mais abundante, né? E no norte, vai haver a mão de obra escrava, sim, tá bom? Mas vão haver muitos escravos livres também. Não estou falando que esses escravos livres eram considerados iguais às pessoas brancas, não. Eles eram considerados inferiores aqui no norte também, tá bom? Mas mesmo assim, essa questão da liberdade do escravo, do escravo ter um trabalho livre, receber um salário, ainda que fosse um salário absurdamente menor do que de um trabalhador branco, né? A liberdade do negro nas colônias do norte, em suma, né, era maior do que nas colônias do sul. Isso aqui vai, inclusive, essa diferença vai, inclusive, influenciar muitos aspectos futuros. Né? Vai ser no sul que vai surgir esses grupos extremistas, né, da supremacia branca, a Ku Klux Klan, futuramente. Vai ser por esse aspecto aqui da diferença de como encarar a escravidão que vai desembocar a Guerra Civil, né? Guerra Civil Americana entre os estados do norte e os estados do sul, ok? Então tudo isso vai influenciar bastante aí no futuro da Inglaterra,
Ok? Da Inglaterra não, da América, desculpe. Pessoal, agora são 10h35. Nossa aula termina aqui. Na próxima aula a gente vai continuar aqui das características das 13 colônias. A minha ideia... Sim. Ai. Oi? Hã? Acho que não era nada, não. Ah, então tá bom. A minha ideia, pessoal, era fazer a correção de cada conteúdo da semana anterior. Mas aqui esse conteúdo é muito abrangente, então eu não vou conseguir. Então na próxima aula a gente dá continuidade aqui a esse tema e vamos seguir no nosso próprio ritmo. Né? O importante é que vocês consigam entender. Disso aqui que foi explicado, tem alguma dúvida? Peixe. Você entendeu, Danila, que ele passou hoje? Peixe. Não, tem ninguém falando de peixe, não. Você entendeu? Eu tô perguntando da aula. Deu para entender, Danila, tudo que foi falado? Sim. Beleza. Então, tá bom, pessoal. Foi muito legal estar com vocês hoje. Tá bom? Obrigado por estarem aqui na minha aula. Obrigada, Divaldo. Até a próxima. É um prazer estar até com amanhã, vocês. Né? Até amanhã. Até amanhã, Danila. Não esquece de Até amanhã, viu, Danila? Até amanhã. Fala até. Até. Até amanhã. Até. Tchau, Isadora. Bom final de semana, viu? Tchau, Divaldo. Tchau, um abraço. Até mais. Tchau. Com Deus. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Valeu.